Brazilian fishermen find good fishing off their coast that pays better. Caixas foram encontradas por jangadeiros no litoral do Ceará. Ou, pelo menos, era o que parecia ser. Aquelas caixas, na verdade, eram fardos maciços de borracha que vieram de um navio nazista. Aquele era o distante ano de 1944. Mas hoje, 7 décadas depois, esses fardos estão voltando. E isso é um alerta de um crime ou de um desastre iminente. Nossa história começou a ser revelada graças a outro item lançado ao mar. Em 2019, milhares de toneladas de petróleo cru causaram uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. Mais de 100 toneladas de óleo já foram recolhidas das praias do Nordeste. Manchas escuras se espalham pelas praias do Nordeste. A orientação das autoridades é que o contato com resíduos seja evitado. As manchas de óleo surgiram em agosto de 2019. Exatamente um ano antes, os primeiros fardos começaram a aparecer praticamente nos mesmos pontos. Isso acendeu o alerta de 3 pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Será que os 2 itens vieram da mesma origem? O óleo ele vinha poluindo as praias brasileiras, foi logo nas primeiras semanas, né? Tava chegando grande quantidade de óleo. E o Carlos entrou na reunião e falou assim, olha, eu acho que esse óleo ele tem a mesma origem dessas caixas de borracha. Que história estranha, né? Pelo menos 9 pacotes sem identificação foram encontrados em várias praias aqui da Paraíba. Em 2018, a gente não tinha nenhuma informação. A gente sabia que tinham vindo essas caixas, mas eu não sabia quando elas apareceram no mar. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma. Então, inclusive, eu estava fazendo um passeio de buggy com a família, né? E aí, quando eu vi, eu falei pro cara, para. E aí, o cara parou, desci, e aí fui. Foi a primeira vez que eu vi uma de perto. Essa caixa continha 2 informações que seriam cruciais para revelar esse mistério. A inscrição Indochina francesa e a presença de cracas do gênero Lepas, um tipo de crustáceo. Tem 2 coisas, né? Primeiro, não era recente, porque as cracas já eram adultas, eram grandes, elas precisam de muito tempo para se desenvolver, então aquilo devia estar no mar há meses. E depois, com a inscrição Indochina francesa, né, que já acabou em 1954, né, ela, enfim, é uma coisa antiga. Onde foi que nós desvinculamos uma coisa da outra? O óleo, ele não é um óleo, ele é um óleo recente, ele não é um óleo antigo. Então, isso descarta a possibilidade de naufrágios da Segunda Guerra. Por que que ele é um óleo novo? Porque ele tem na sua composição antioxidantes que foram produzidos há 20 anos atrás. Se o óleo era novo e os fardos antigos, de onde vinham os fardos? Cruzando a informação Indochina francesa e fardos de borracha, os pesquisadores encontraram esse vídeo. The catch is crude rubber, lost by the German war machine when the US Navy sank 3 blockade runners. A narração americana deu pistas para novas buscas, que chegaram numa hipótese muito forte. O cargueiro nazista SS Rio Grande, naufragado no meio do Atlântico a quase 6 mil metros de profundidade. Eu precisava mais. Aí a gente foi para o que eu faço, que é a parte de modelagem, né? Então, o que é o modelo numérico? O modelo numérico é um software que a gente está aqui dentro do computador e esse modelo, ele nos dá a direção e a intensidade das correntes, né? Então, como a água está se movendo nos oceanos. E aí uma das coisas que a gente consegue fazer com esses modelos é colocar, por exemplo, partículas, né? No caso, a gente colocou caixas para saber para onde elas iam. Eu fiz isso a partir do ponto que esse navio Rio Grande ele tinha naufragado. O Rio Grande era um blockade runner, modelo de navio de carga utilizado para atravessar bloqueios em alta velocidade. Mas na manhã do dia 4 de janeiro de 1944, ele não conseguiria cumprir sua missão. Ele foi interceptado pelos navios americanos USS Omaha e USS Joe. Para não ser capturado, o capitão nazista ordenou a implosão de seu próprio navio, que naufragou com 500 toneladas de estanho, 311 de cobalto e 2.370 de cobre. E agora resta a pergunta: por que esses fardos voltaram a aparecer no mesmo local mais de 70 anos depois? A primeira hipótese é uma deterioração natural. Então, existe toda uma linha de pesquisa científica que lida
né, com naufrágios, com o risco que naufrágios são para o meio ambiente. Nós temos em torno de 500 naufrágios na nossa costa, né, entre o continente da América do Sul e a África, né? Pode acontecer de tudo. Por exemplo, nós tivemos hoje esse material porque ele flutua facilmente, mas nada impede que amanhã um óleo, por exemplo, que estaria sendo transportado ou que fizesse parte do combustível, né, fosse usado como combustível, a possibilidade dele se decompor e vir parar na costa, né? E a segunda hipótese é que alguma empresa esteja tentando recuperar a carga, que não era só fardo de borracha, também tinha metais. Pode ser que alguma empresa esteja tentando recuperar a carga desse navio e, obviamente, quando você começa a mexer, você solta o que está preso dentro e aí esses fardos boiaram e chegaram, né, onde chegou. Existe um interesse arqueológico, tá? Mas também isso é feito em outros lugares, né? Existem piratas, isso aqui é feito na costa do Ceará. Então, por exemplo, eles carregavam muito metal, mas tinha, por exemplo, cobalto, eu acho que estanho. A carga total afundada no Rio Grande está atualmente avaliada em 30 milhões de dólares. Mas uma cotação específica nos chamou bastante atenção. Em 2018, houve uma hipervalorização do cobalto devido a uma grande procura para a fabricação de baterias de carros elétricos, o que a BBC chamou na época de a nova febre do ouro. O pico da cotação ocorreu em março e os fardos começaram a aparecer no litoral brasileiro meses depois. São materiais que até hoje eles são preservados sem problema nenhum no fundo do mar, eles não são atacados facilmente pelas condições do fundo do oceano. Então é fora, é água internacional, não dá sobre a jurisdição do Brasil, né? Então juridicamente a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre aquele naufrágio. Duas hipóteses alarmantes e, por enquanto, uma só certeza. Não é possível adiar por mais 75 anos uma investigação e a busca de solução desse caso. Afinal, a consequência de outra espera prolongada pode se tornar um fardo ainda mais pesado.